Olá, pessoal, tudo bem aí com você do outro lado? E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O meu nome é Silvia e é um prazer ter você aqui nesse canal. Sinta-se abençoado, sinta-se edificado através da palavra e fica comigo até o final, pois a palavra irá falar ao seu coração. E hoje, quase se encerrando o mês de junho, 29 de junho de 2024. Não há impossível que, com Deus, não se torne possível. Devocional 181 de 366. A leitura bíblica, Atos capítulo 14, palavra-chave, improvável. E hoje a palavra é improváveis, mas escolhidos. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Juízes capítulo 6, versículo 14. Deus é especialista em usar pessoas improváveis. No versículo que lemos, ele empodera Gideão, homem que duvidava de sua própria força, para libertar seu povo do domínio opressor de outra nação. Após seu chamado, ele continuou dando desculpas e dizendo que não era capacitado para tamanho feito, mas por fim confiou em Deus. Devemos confiar nas promessas do Pai, pois ele prometeu também nos capacitará. Pois mais impossível que possa parecer aos olhos humanos, Deus, por meio do seu Espírito, equipa homens e mulheres comuns e improváveis para destinos extraordinários. Quando ele disser algo a seu respeito, mesmo que você não veja, creia, Gideão foi encontrado escondido com medo de seus adversários, mas é chamado de poderoso guerreiro pelo anjo. A princípio pode até soar como um deboche, mas o fato é que Deus não vê o exterior, mas sim um coração. Não sei o que disseram a seu respeito, nem conheço sua alta imagem, mas convido a ouvir o que o Pai tem a dizer, pois dele você só ouvirá verdades a seu respeito. Quando somos fiéis ao chamado e obedientes aos comandos de Deus, vivemos muito acima da média. Deus usa seres humanos imperfeitos para executarem grandes feitos. Você se considera um improvável? Por muito tempo me senti-me assim. Humanamente falando, eu seria uma das pessoas mais improváveis para escrever este devocional para você. Portanto, não aceite a mentira de que Deus não tem planos para a sua vida. Apenas lance-se a Ele em obediência e confiança, e saiba que tudo será transformado. Amém? Se lance a Ele com obediência e confiança, pois tudo Ele fará. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Que palavra tremenda de hoje. Tome posse dessa palavra, amém? Bom, vamos para a leitura da Bíblia, Atos 14. E aproveita para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de compartilhar dessa palavra, para que essa palavra venha falar nos corações das pessoas. Deixe seu comentário logo abaixo, deixe o seu like e ative os sininhos para receber a notificação assim quando eu postar o vídeo aqui. Amém? Atos 14. O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição à volta a Antioquia. E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios, como seus principais para os
os insultarem e apedrejarem. E sabendo eles, fugiram pela Listra de Derpe, cidades de Lacônia, e para a província vizinha, e ali pregaram o evangelho. Estavam assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, ao qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua iliacônica: E fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, o que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos? Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo o mantimento e de alegria o vosso coração? Dizendo isto com dificuldade, impediram a que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus em Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os seus discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derpe, e, tendo anunciado o evangelho daquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações não nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciões em cada igreja, orando com Jesus, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiam-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tiveram sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizeram por eles, e como abrira aos gentios as portas da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém? Lemos do versículo 1 ao 28 do Atos, capítulo 14. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente esse nosso final de semana, nesse sábado, amanhã, né? E nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. E muito obrigada por me acompanhar até o final dessa devocional. Fiquem com Deus.